Bem, já que nós estamos profissionais em decoradores, vamos agora para os decoradores que gerenciam o acesso aos nossos atributos. Veja que nós tínhamos o decoradorzinho onde você passava apenas o nome, um nome qualquer que seja. Agora nós temos alguns decoradores que requerem uma atenção especial. Quando você utiliza @property, você não pode criar uma função chamada property, certo, pessoal? Isso daqui é exclusivo de Python. Então, @property significa que você quer dar uma característica para os seus atributos. Então, no exemplo anterior, o decorador divisão corrigida está relacionada à função divisão corrigida. Da mesma forma, o @property está relacionada à função property. O que é que significa? Que ela facilita a leitura e o entendimento das funções. Acesso a atributos de instância, ou seja, de um determinado objeto, como se fossem atributos públicos. Apesar dele ser privado ou ser protegido, você nem percebe. Você trabalha como se estivesse acessando diretamente o atributo, mas na verdade você não está utilizando diretamente o atributo. Você está utilizando a função que você criou. Você está enganando a pessoa que está utilizando o código que você criou. Na verdade, toda vez que você utiliza lá o @property, você utiliza um get e um set. E aí você dentro desse get, desse set, você valida, faz o cálculo que você quiser, bota a complexidade que você quiser dentro desse método. E aí você tem os seus atributos utilizados de forma correta. Isso evita o acesso ou a modificação de atributos diretamente. Você simula que está utilizando diretamente o atributo, mas na verdade você está utilizando um get ou um set. Permite reutilizar o nome de uma propriedade, permite você reutilizar o nome do atributo para evitar novos nomes, um get isso ou um get aquilo. Então veja que para você entender como é que funciona o property, é como se um property fosse um atributo. Vamos lá, pessoal. Veja que eu tenho essa classe conta. Esta classe conta tem um init saldo, onde eu passo este valor saldo para dentro do self.saldo. Veja que é underline underline. E também tenho aqui o set saldo, que é um método que modifica este atributo, esta propriedade chamada self.saldo, onde é que eu passo novo saldo, e esse novo saldo será armazenado aqui dentro. Também temos o get saldo, que serve para retornar o que está armazenado dentro desse self.saldo, dentro dessa propriedade, dentro desse atributo. Aqui nós temos a criação do objeto C1, é uma conta onde nós passamos um saldo de 1000. Um saldo de 1000. Em seguida, eu tenho aqui C1 ponto underline underline saldo 500, ou seja, tentei atribuir 500 a essa variável aqui. Só que cuidado, esse aqui é um contexto, esse aqui é outro. É como se eu tivesse criado uma variável chamada C1 underline C1 ponto underline underline saldo. E aqui não é essa daqui, self ponto bababá. Então aqui foi um acesso indevido. Então foi criada essa variável em um contexto diferente desta variável aqui que foi criada aqui nesse ponto. Então quando eu imprimir aqui c1 ponto underline underline saldo, será o desta variável local aqui. Já se eu botar aqui c1 ponto get saldo está aqui, que está nesse contexto aqui, self ponto saldo. Então será retornado esse daqui, certo? Que foi armazenado inicialmente o valor de 1000, ok? Então muito cuidado. Veja que nós fizemos o método get e o método set. Get para saber qual o valor e o set para poder modificar. Bem, professor, e agora? Para que realmente serve esse @property? Então veja, pessoal, nós temos aqui na nossa classe conta, ela foi refeita, onde nós temos o atributo underline underline saldo. Ok? Eu quero preservar esse negócio aqui. Eu quero que ele seja utilizado apenas aqui dentro da classe conta. Então veja, eu só quero que esse self.saldo seja acessado aqui dentro. E eu só quero que esse self.saldo seja acessado aqui dentro. Que eu veja que aqui eu estou modificando, fazendo uma atribuição, e aqui eu estou fazendo uma consulta, retornando. Então, o atributo self.saldo está sendo utilizado apenas dentro da classe. Como assim, professor? Veja que eu criei agora um. Veja que ele não é privado, ele é público, não tem um underline underline na frente.
nenhum único underline, certo? Ele é totalmente público. Então, quando o usuário for utilizar, ele não vai utilizar isso daqui, ponto, underline, underline, saldo. Ele vai utilizar apenas saldo. O que é que essa função aqui faz? Retorna, ou seja, é como se fosse um get, como fosse um get saldo. Só que na hora de utilizar, nós não utilizaremos get saldo, nós utilizaremos saldo. Veja que eu utilizei aqui, ó, um get, desculpa, bem aqui. Veja que eu utilizei um get. Professor, mas não é uma função? Cadê o abre parênteses e fecha parênteses? Não precisa. Quando a gente coloca aqui o arroba property, é como se nós estivéssemos utilizando diretamente o atributo em vez da função. Então aqui eu estou simulando a utilização do atributo saldo, mas na verdade nós estamos usando a função, o método saldo, abre parêntese, fecha parêntese, certo? Então, na verdade, aqui nós estamos fazendo um get aqui, como se fosse um get, essa funçãozinha aqui. Mas, na verdade, é o property, né? Então, a gente acha que acessou diretamente a variável. Então, aqui foi um get. E da mesma forma, nós temos aqui um set. Veja que eu estou modificando esta variável, entre aspas, né? Na verdade, é um set, é uma função. Tá aqui, ó. Se eu botei o arroba property, é porque eu tenho que ter também o arroba setter, certo? Então, eu criei aqui o property saldo, então eu tenho que ter o arroba property.setter, certo? Então, toda vez que eu quiser fazer um set, eu vou utilizar isso daqui. Veja que também é saldo. Professor, quer dizer que eu tenho o mesmo nome de saldo para ter um get, o mesmo nome de saldo para ter um set? Justamente, get set. Certo? Então, dá a entender que isso daqui é como se fosse uma variável pública, um atributo público, né? Mas na verdade eu estou utilizando o, o get, o set e utilizando uma variável privada criada e utilizada apenas dentro da classe. Então, faço o teste. Se este valorzinho que foi passado for maior do que zero, nós faremos a atribuição no meu atributo privado aqui da classe, underline, underline, saldo. Underline, underline, saldo, recebe este valor. Se não, se ele não for maior ou igual a zero, ou seja, for negativo, será impresso valor inválido. Então veja, aqui foi criado a conta C1, que ela tem um saldo de 1000. Print C1.saldo, como tem um arroba property, aqui é como se fosse um get, será desviado para cá e será retornado o meu self.underline saldo privado. E aqui nós fizemos um set, né? Nós estamos modificando o atributo saldo, na verdade nós estamos utilizando o arroba, o property, que foi definido aqui saldo.setter. Toda vez que eu quiser fazer um set, isso daqui é um set, né? Uma modificação, eu quero atribuir 500 para cá, eu estou fazendo, na verdade, um desvio para cá, onde nós passamos 500. Então, aqui foi passado 1000, armazenado 1000. Quando eu imprimir aqui, print C1.saldo, eu venho aqui, o que é que está dentro aqui? Tem 1000. Então, será impresso 1000. Próximo comando, C1.saldo, estou modificando, então é um set. Então, está aqui o setter. Neste property, eu estou fazendo um set de 500. Estou passando 500. 500 é maior ou igual a zero? Sim. Então, este valor 500 será armazenado dentro desse meu atributo privado aqui, 500. Então, print saldo 1, print C1.saldo, está aqui 500. Certo? Então, aqui fica menos trabalhoso do que botar um get, não sei o que lá, abrir parênteses, blá blá blá. Aqui simula a utilização direta do atributo, mas na verdade é a utilização destas funções, desses métodos. Então, para provar que isso daqui está sendo utilizado, basta pôr um valor inválido em saldo. Então, bem aqui, eu estou fazendo esta atribuição no valor de 500. Na verdade, eu estou chamando o método setter, né? Salto.setter, que é este daqui, e eu faço o teste. Se o valor é maior ou igual a zero, menos 500 é maior ou igual a zero, não. Então será impresso valor inválido
menos 500 não será armazenado aqui dentro. Continua com 1000. Então, não será armazenado menos 500, continua com 1000. Então, pessoal, vamos lá. Quando você não precisa mais de um determinado atributo, de uma determinada variável, você pode excluir, já que está consumindo memória, né? Então, é interessante às vezes se livrar de algo que não está mais sendo utilizado. O arroba property é o getter, quando você quer obter um determinado valor. O setter, quando você quiser atribuir um determinado valor. E o atributo .deleter, quando você não quer mais um determinado atributo. Vamos aqui. É a mesma coisa, só que como aqui o saldo é o nosso property, então esse nome será mantido. Saldo, saldo, salder. Getter, setter, deleter. Então toda vez que eu tentar apagar a minha propriedade, veja que aqui eu tentei apagar essa minha propriedade, saldo, 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 ou seja, é o nome da propriedade, eu na verdade vou executar esse comando. Será impresso sem saldo e aqui realmente acontece a exclusão disso daqui. Certo? Por quê? Porque o programa é meu quis, né? Acabou. Se eu quero, quando eu quiser apagar, chamar o deleter. Bem aqui, quando eu chamar esse deleter, será impresso sem saldo. E realmente aqui é que esse cara será excluído. Certo? Então, aqui haverá exclusão. E veja que bem aqui haverá um erro. Porque quando eu chamar o seu um ponto saldo, isso daqui é um getter. Então ele vem para cá. Ele vai retornar o self.saldo. Só que o self.saldo foi excluído bem aqui. Bem aqui. Então isso aqui não existe mais. Então vai dar erro de variável, não, atributo não encontrado, sei lá o que. Certo? Mas vai dar um erro. Executem aí.